E naquela época, todos os devotos lá da Bengala sentiram muita separação de Chaitanya Mahaprabhu. Eles choraram: ó Prabhu, como a gente vai sobreviver? Você já está indo. Talvez você não vai conseguir nada lá. Você talvez vai conseguir alguma coisa e vai ser tipo, aí depois vai ser encoberto, como a luz, sabe? Vai vir essa luzinha e depois em um segundo vai ficar tudo iluminado e depois de um segundo vai ficar tudo no escuro de novo. Então, da mesma forma, os devotos disseram: ó Prabhu, você nos iluminou com esse seu prema. Nós estamos completamente intoxicados, mas agora você já está indo, então como que a gente vai sobreviver? Como que a gente vai conseguir essa Prema Bhakti? Como que essa Prema Bhakti nossa vai aumentar? Então Mahaprabhu disse para todos os residentes lá da Bengala: não se preocupem, agora eu estou indo, mas eu estou deixando meu prema dentro do rio Padmavati. Padmavati é o rio Padma. Lá na Bengala tem um rio lá no Ganga que é o rio Padma. Então agora eu estou escondendo, eu estou deixando esse prema lá para vocês. E uma pessoa muito grandiosa virá. E ela vai iluminar com esse prema todos vocês. Então os devotos perguntaram: como que a gente vai saber quem é esse grande devoto que vai nos iluminar com esse prema, iluminar o nosso coração? Então o Chaitanya Mahaprabhu ele predisse aquele que toca a água do Ganges, do rio Padma. Então esse rio Padma ele vai começar a transbordar. Então vocês podem saber, essa é essa pessoa grandiosa que eu disse, e ele vai dar todo esse prema para vocês. Então dessa forma, Narottam Das Thakur apareceu lá. Narottam Das Thakur, ele tocou a água do rio Padma, tocou lá, tomou banho lá, e então esse rio transbordou e essas pessoas realizaram: é aquela pessoa que Mahaprabhu predisse. Então isso é muito simples, vocês podem tentar entender que Mahaprabhu ele predisse, né? Ele previu a vinda de Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur ele vai distribuir esse prema mais elevado, assim como Mahaprabhu que distribuiu para todo mundo. Então, continuando, Narottam Das Thakur, eu disse, desde sua tenra infância, ele era completamente renunciado, ele era o rei, ele era o filho do rei, ele era um príncipe. Mas ele não tinha nenhum tipo de apego com nenhum tipo de coisa material. Dia e noite ele ficava pensando: como eu vou realizar Bhajana Sadhana? Então Narottam Das Thakur, quando ele era bem jovem assim, ele abandonou a casa dele, foi para Vrindavana, e ele estava pensando: eu vou fazer Bhajana Sadhana, mas sem me abrigar nos pés de lótus de um guru, como que eu vou desenvolver meu Bhajana Sadhana? Tulsidas no Ramcharitmanas ele mencionou esse verso. Se alguém tiver vasto conhecimento, assim como Brahma e Shiva, mas se ele não tiver nenhum guru, ele não pode atingir a sua perfeição, a sua meta. Ele não pode atingir prema, na realidade.
Se você tem vasto conhecimento, assim como Brahma, Brahma tem vasto conhecimento ou não? Ele sabe todos os Vedas, Puranas, Upanishads, todos eles vêm dele, né? Krishna, ele deu todos os tesouros do coração dele para Brahma. No segundo canto do Srimad Bhagavatam está explicado isso, que o Senhor Narayana, ele colocou todo o conhecimento no coração de Brahma, Brahmaji. Quantas cabeças tem Brahmaji? Uma ou duas? Uma? Quantas cabeças tem Brahmaji? 4. E você tem quantas cabeças? Uma. Algumas vezes até essa cabeça de vocês não funciona. Não funciona essa cabeça de vocês. Mas Brahmaji, ele tem 4 cabeças. Entende? Brahmaji, ele tem também nas suas mãos os Vedas, Puranas e Upanishads. Ele tem muito Tattva-gyan, vasto conhecimento. No Brahma Samhita também está explicado. O Senhor Krishna, ele deu esse Gopala Mantra para Brahmaji também, com a sua flauta, né? É muito belo esse sloka do Brahma Samhita, o último verso. Ele recebeu o Gopala Mantra. Então, continuando, nesse verso está explicado isso. Shankar significa Shivaji. Shivaji possui quantas cabeças? 5. Então, Shivaji, ele também é uma pessoa muito grandiosa. Vaishnavanam Jatasambho. Então, se alguém tem o conhecimento, assim como Brahma e Shiva, mas ele não possui um guru fidedigno, ele não pode atingir a sua meta, a sua perfeição. Não exatamente a sua meta, mas ele não pode cruzar o oceano de Maya. Então Narottam Das Thakur, ele chegou lá em Vrindavan e ele percebeu que havia muitos Vaishnavas lá. Todos os parikaras de Mahaprabhu estavam lá. Mas ele viu que Lokanath Das Goswami, como Lokanath Das Goswami, dia e noite ele estava completamente absorto na Astakaliya Lila, realizando Bhajana Sadhana. Porque naquela época todos os nossos Goswamis, eles estavam absortos no seu Bhajana Sadhana. Eles são muito humildes, né? Dia e noite eles cantavam os santos nomes, se lembravam dos passatempos de Krishna, Astakaliya Lila. Madhurima. No Sadhu Goswami Astaka, ele glorifica como que os 6 Goswamis, dia e noite, todo dia, eles ficavam absortos no seu Bhajana Sadhana. Eles não tinham tempo para ficar falando nada mundano. Todo dia eles cantavam 64 voltas de japa fixas. Os nossos Goswamis, como eles realizavam Bhajana Sadhana em Vrindavan? Chapanna Danda. Uma danda significa 24 minutos. E 60 dandas é 24 horas. É um dia. Os nossos Goswamis, eles realizavam o Bhajana Sadhana em 60 dandas. Eles ficavam escrevendo os granthas, ficavam se lembrando do passatempo de Mahaprabhu. E algumas vezes eles ficavam falando Harikatha. Os 6 Goswamis, eles se encontravam
e falavam sobre Radha e Krishna, Lila Charitkatha. Eles ficavam falando sobre o Srimad Bhagavatam. E as 4 dandas que sobraram, né, 1 hora e 46 minutos, eles utilizavam essas dandas para descansar. É 1 hora e 36 minutos. E nessa 1 hora e 36 minutos, eles também iam coletar, né, Madhukar. E quando eles descansavam nos seus sonhos, Radha e Krishna, eles vinham dia e noite, eles ficavam absortos. Então, dessa forma, Lokanath Das Goswami, ele chegou lá em Vrindavana, porque Chaitanya Mahaprabhu, ele mandou primeiro 2 pessoas, Lokanath Das Goswami e esse outro Goswami. A gente vai lá no Samadhi, tá? Bodharupa Goswami, Lokanath Das Goswami. Então, Lokanath Das Goswami, ele realizou Bhajana Sadhana dia e noite, chorando. Ele falava isso. Dia e noite ele ficava chorando. Radha Krishna, ficava chorando. E adorando também a sua Thakura de Vinodilal. Lokanath Das Goswami, a deidade adorável dele era Vinodilal. Quando a gente vai para Jaipur, a gente vai para ter o darshana dessa deidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque Narottam Das Thakura, ele viu que Lokanath Das Goswami, como ele realizava Bhajana Sadhana. Então, Narottam Das Thakura, ele ficou pensando, eu tenho que tomar Diksha de Lokanath Das Goswami. Mas Lokanath Das Goswami, naquele momento lá, ele não dava Diksha Mantra para ninguém. Por causa que eu disse que os Goswamis, eles eram conhecidos como Bhajananandi, aquele que fica absorto no seu próprio Bhajana Sadhana, nada mais. Eles não tinham tempo para falar com os outros, fazer isso, fazer aquilo. Então, por isso que eles não estabeleciam templos. Eles ficavam fazendo Bhajana Sadhana, se lembrando dos passatempos de Krishna. Se alguém viesse, ele não precisava falar Harikatha, por causa que eles ficavam absortos na Astakaliya Lila. Ficavam também escrevendo granthas. Se você escrever grantha e fazer Bhajana Sadhana, então você não vai ter tempo para falar nada. Mas os nossos Goswamis, eles não tinham tempo, eles ficavam completamente absortos nesta Astakaliya Lila. E eles realizaram, se a gente fizer discípulos, então o discípulo ele vai dar muito trabalho, né? Por causa que a alma condicionada, ela falou para Gurudeva, Gurudeva, esse é o meu problema, esse é o meu problema do meu corpo, esse é o problema da minha mente, esse é o problema do meu dinheiro, dos meus filhos. Vocês não falam isso? Então, por isso, os nossos Goswamis, eles não fizeram nenhum discípulo, né? Por que eles não aceitaram discípulos, especialmente na Kali Yuga, né? Como que a gente vai conseguir o discípulo perfeito? É muito difícil encontrar um discípulo perfeito. O discípulo perfeito, qual é o significado do discípulo perfeito? Ele é 100% rendido ao seu guru. E ele faz Bhajana Sadhana. Em Kali Yuga é muito difícil isso. Então por isso meu Gurudeva, ele diz, talvez você até consiga achar um guru fidedigno, mas é muito difícil achar um discípulo fidedigno, isso é verdade. Talvez você consiga achar um discípulo perfeito, mas também é difícil achar o guru perfeito.
Sadguru Durlabho Devi Sisra Santapaharaka. Lord Shivji. O Senhor Shiva, ele disse para Devi Parvati esse kata. Então, por isso, os nossos Goswamis, eles não deram atenção assim para fazer discípulos. Por que eu vou gastar o meu tempo? Né? Ah, Gurudeva, esse é o meu problema, esse é o meu problema. Você que faz o seu problema, então você que tem que resolver os seus problemas. Mas o discípulo, ele faz os problemas dele e ele vai pro guru dele, sabe falar para o guru resolver o problema dele. Então, como resolver os seus problemas? Isso é verdade ou não? Quando o Gurudeva diz, não faz isso porque senão vai ter um problema. Então, mas você fala, eu quero. Então, aí quando você faz, aí você vai lá e fala, Gurudeva, como resolver isso? Às vezes vocês não falam esse kata, é o kata do fantasma, né? Um discípulo, ele perguntou para Gurudeva, Gurudeva, me dá um mantra para me controlar os fantasmas. Ei, não precisa de mantra para controlar fantasma, canta os santos nomes. Não, Gurudeva, eu quero que você me dê um mantra para me controlar os fantasmas. Canta Harinama. Mas não, ele disse, eu quero o mantra do fantasma, né? É como o bebê, né? Que tá toda hora tocando fogo. Então, o que a mãe faz? Para de tocar o fogo. Mas aí o bebê, ele não faz, ele não quer parar. Então, aí quando o bebê toca, aí o fogo queima a mão dele. Aí ele fala, eu não vou mais tocar no fogo. Então, aí o discípulo... O guru, ele falou, o discípulo, ele não quer escutar o meu conselho. Então, ele deu o mantra, né? Mas se você cantar esse mantra, o fantasma, ele vai vir. Então, o discípulo, ele falou, Então, o discípulo, ele falou o mantra e o fantasma veio, né? Porque, né? Então, veio um fantasma e ele disse, se você não me der um trabalho para me fazer, então eu vou te matar. Aí o discípulo, ele disse, pode fazer isso. Então o fantasma muito rapidamente fez o trabalho que ele mandou fazer. Aí ele disse, me dá o trabalho. Mas que trabalho? Então faz isso aqui, limpa isso aqui. Então rapidamente o fantasma, ele limpou aquele lugar. Aí ele falou, me dá trabalho, me dá mais trabalho. Então toda hora ele estava perturbando, falando isso. O discípulo, o fantasma estava toda hora falando isso. Me dá trabalho porque senão eu vou te matar. Mas que trabalho, né? Então ele perguntou para Gurudeva, Gurudeva, me salva, aquele fantasma vai me matar. Então o Guru disse, não, eu te falei isso, não canta esse mantra, o mantra do fantasma, porque senão isso ia acontecer, né? Gurudeva, agora, por favor, me salva, Gurudeva. Então Gurudeva disse, tá bom, essa é a minha última chance, tá? Não faça isso de novo. Então ele disse, chama o fantasma. Aí o fantasma, ele chegou e disse, me dá trabalho. Então ele disse, tá bom, me dá um bambu de 10 metros. Então aquele fantasma, ele trouxe muito rapidamente aquele bambu. Então ele disse, coloca ghee. Em todo o bambu você tem que cobrir com ghee. Então o fantasma muito rapidamente colocou todo o ghee nos 10 metros de bambu. E ele colocou aquele bambu na grama. Então muito rapidamente ele colocou lá. Aí, sabe o que o Guru falou? O Guru disse, você tem que pegar assim, subir no bambu muito rapidamente e subir e descer toda hora do bambu. Vocês já viram bambu? Você pode fazer isso também. Você não pode fazer isso. Ei, fantasma, faz isso. Vai lá pra cima do bambu. Quando você acabar, eu vou te chamar e aí você vem, tá? Então, de noite, o fantasma ficou fazendo aquilo. Por que eu tô falando esse kata? Por causa que algumas vezes
Eles que fazem o problema deles e vai para Gurudeva falar para como resolver o problema. Aí o Guru fala, eu disse para você não fazer isso. Você que criou o problema, então você que tem que resolver. Mas eles não conseguem resolver. Então por que eu estou falando isso? Por causa que os nossos Goswamis, os nossos 6 Goswamis, Bhajananandis, eles não quiseram fazer discípulos. Então por isso, Lokanath Das Goswami, ele não fez nenhum discípulo. Dia e noite ele ficava cantando santos nomes, mas Narottam Das Thakura, ele pensou, não, eu preciso receber Diksha de Lokanath Das Goswami. Novamente, 3 vezes ele perguntou para Lokanath Das Goswami, ó Prabhu, por favor, me dê Diksha. Mas Lokanath Das Goswami disse, não, eu não vou fazer nenhum discípulo. Mas Narottam Das Thakura, ele pensou, eu preciso receber Diksha de Lokanath Das Goswami. Então, todo dia, Lokanath Das Goswami, ele ia pro banheiro, né, em um lugar lá. Lokanath Das Goswami, Narottam Das, ele ficou escondido lá. E aí quando Lokanath Das Goswami, ele abandonava aquele local, então Narottam, ele ia lá limpar. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje as pessoas vão... Antigamente as pessoas, elas iam pro banheiro lá na floresta. Então Lokanath Das Goswami, quando ele voltava todo dia para aquele local, então ele percebia, nossa, esse lugar aqui tá tão limpo, quem que tá limpando, né, esse meu local que eu uso aqui como banheiro? Então, Lokanath Das Goswami, ele pensou, eu preciso encontrar quem que tá limpando aqui esse local. Então, depois dele usar o banheiro, né, então ele foi embora e ficou escondido em um local. Então, ele viu que Narottam Das Thakura, ele ficou limpando lá aquele local. Então, Lokanath Das Goswami, ele falou, ei, quem é você? Então, Narottam Das Thakura, ele falou, muito humildemente, eu sou seu servo. E eu estou limpando aqui o seu banheiro. Quando Lokanath Das Goswami, ele viu esse tipo de humildade, Dainya, né, Seva, eu já falei, né, que ele era o filho do rei e agora ele estava limpando, assim como um faxineiro, sabe? Então, o coração de Lokanath Das Goswami derreteu e ele disse, o que você quer? Então, Narottam Das Thakura, ele disse, ó Prabhu, por favor, me dê Diksha Harinam. Então, Lokanath Das Goswami, ele deu para ele Nam Diksha Mantra e disse, ok, fica aqui e faça Bhajana Sadhana. Então, Narottam Das Thakura, ele estava ficando no ashram de Lokanath Das Goswami, fazendo Bhajana Sadhana, cantando santos nomes. Um dia, um Brajabasi, ele chegou lá no ashram de Lokanath Das Goswami. E esse Brajabasi, ele perguntou para Narottam, ó, por favor, me dê água, porque eu tô com sede. Então, Narottam Das Thakura e Lokanath Das Thakura, eles estavam sentados juntos naquele local. Então, quando aquele Brajabasi falou para Narottam Das Thakura, ó, por favor, me dê esse copo de água, então ele parou de cantar. Então aí, depois que ele pegou a água, então o Brajabasi foi embora e Lokanath Das Thakura, ele ficou muito bravo com o Narottam. Narottam, volta para sua casa. Eu sei que você é o filho do rei, um príncipe. Você possui muito dinheiro, riqueza. Você quer muito nome, fama, reputação. Então, volta para sua casa. Você não é qualificado para fazer Bhajana Sadhana aqui comigo. Então, sai daqui. Então, Narottam Das Thakura, ele ficou assim. Se alguém te pedir água, tu vai dar ou não? Você vai dar. Então, qual foi a falha de Narottam Das Thakura?
Mas seu guru, Lokanath Das Goswami, ele ficou muito irado. Por quê? Fala. Se alguém te perguntar, te pedir água, tu vai dar água ou não? Você vai dar água. Mas Lokanath Das Goswami, ele, dessa forma, ele nos ensina. Quem que é mais elevado, Harinama ou servir os outros? Krishna, Harinama. Você canta os santos nomes. Isso significa que você está servindo diretamente o Senhor. Isso é a concepção de Lokanath Das Goswami. Algumas vezes os Mahabhagavats, a concepção, o vichar deles é muito difícil de ser compreendido. Entende? Harinam e Harikatha não são diferentes. Se você servir os outros, qual o benefício que você vai conseguir? Talvez um pouco de nome, fama e reputação. Ele serve muito bem, essas coisas. Mas esse nome, fama e reputação, na realidade são a causa, são o obstáculo do seu bhajan sadhana. Que benefício você vai conseguir? Nenhum. Se você servir os outros, que benefício você vai conseguir? Nenhum. Nada. O único benefício que você vai conseguir é nome, fama e reputação. Talvez um punya, um karma. Essas coisas. E agora você está cantando santos nomes. Harinama. Harinama significa que você está servindo diretamente o Senhor. Entende essas coisas? Jagatpati Jagannath. Krishna, ele é Jagatpati. Isso significa que é aquele que é o supremo controlador do universo. Jagatpati Jagannath. Então você está servindo o próprio Jagatpati. Então por que você vai servir os outros? De acordo com a cultura védica, se você servir Jagatpati, Jagatswami, Jagannatha. Jagannatha significa aquele que é o esposo, aquele que é o mestre de todo o universo. O esposo de todo o universo, sabe? Então, servindo Jagannatha, Jagatpati, então por que você vai servir os outros? Entendeu ou não? Então, nessa lila, Lokanath Das Goswami, ele está nos ensinando isso. Então, Lokanath Das Goswami ficou muito irado com ele. Vai embora, eu não preciso mais de você. Porque o Uttam Uttam Mahabhagavata, o vichar deles, a concepção deles, é muito difícil de ser compreendida. E dessa forma, o Uttam Bhagavat, ele está nos ensinando. Você está cantando santos nomes, isso significa que você está servindo diretamente Krishna. Então, o que você vai fazer, né? Se eu estou cantando santos nomes e alguém vem, Maharaj, me dá um copo de água, eu vou dar ou não? Eu vou dar. Por quê? Por que eu vou dar esse copo de água? Por quê? Se eu der água, então algum dia ele vai vir para a nossa consciência de Krishna, né? E outra coisa também, o Shastra diz
worldly que você deve behavior. So that is called lokik vyavahar. fazer You know lokik vyavahar? Lokik Vyavahar. Worldly behavior. Then, if you don't know worldly behavior, Se você não that time no one attract with you. Enfim, ele tá falando que se a gente não fizer isso, então ninguém vai se atrair pela gente. Se você pregar, você vai ficar muito perito nisso. Mas, para Lokanath Das Goswami, isso era completamente indiferente. Aqueles que são Nirapeksha, Vaishnavas, eles não pensam quem que está satisfeito comigo, quem que não está. Eles não ficam pensando nisso. Assim como Rupa, Sanatan, Raghunath Das Goswami, eles não ficam pensando quem que está satisfeito comigo, quem que não está. Entende? Os Vaishnavas Nirapekshas, eles não pensam essas coisas. E se você quer pregar, então você tem que sair da sua posição mais elevada e descer para o mesmo nível da pessoa. Entenderam? Uttam Mahabhagavat, ele está absorto na posição mais elevada. Mas quando ele vai dar a misericórdia, então ele abaixa para o nível de Madhyama. Uttam Mahabhagavat, ele está Nirapeksha Vaishnava, ele está completamente indiferente com isso. Quem está chorando, quem não está, quem está fazendo isso, quem não está, ele não fica pensando nisso, porque ele pensa, todos estão sofrendo o karma, né, das pessoas. Eu não preciso dar atenção nisso. Entende? Oh, primeiro salva a sua vida. Chacha, apan pran, bacha. Chacha means? Chacha significa tio. Oh, my uncle. Então, ó meu tio, primeiro salve a sua própria vida. Então isso significa o quê? Faça bhajana sadhana. Quem que ele está fazendo, quem não está, você não precisa dar atenção nisso. Esse que é o ponto. Então os nossos Goswamis, eles fazem bhajana sadhana e eles não ficam vendo quem que está chorando, quem não está, por causa que as entidades vivas, elas estão sofrendo o próprio karma delas. O que Mahaprabhu ele fala? Todas as entidades vivas, elas estão sofrendo o seu próprio fruto das suas ações passadas, karma. Então, por que você vai ficar pensando nisso? Não precisa. Aqueles que são Nirapeksha Vaishnavas, eles não ficam dando atenção nisso. Eles ficam absortos na Astakaliya Lila, fazendo bhajana sadhana. Porque tem outra coisa. Eles não ficam vendo essas coisas grosseiras. O Uttam Mahabhagavat, ele faz isso. Ele está sempre absorto. Se ele vê uma montanha, ele pensa, isso é Giriraj Govardhana. Automaticamente, espontaneamente, vem essa glorificação, surge essa glorificação para Giriraj Govardhana. Jadram Krishna Charana Sparasa Pramoda Manam Tanati Sahagopagani Panya Sujavasa Kandra Kandamulai. Como Giriraj Govardhana, ela serve Krishna. No Srimad Bhagavatam está explicado. Se ele vê uma pequena floresta, ele pensa, esse é Vrindavana. Esses humores estáticos surgem nele, por causa que o Uttam Mahabhagavata, tudo que ele vê, surge um Udipana no coração dele, esse estímulo, e ele fica absorto. Às vezes ele chora, às vezes ele rola no chão. Jarmani karmani jani chaloke namani gitani tadarthakani kayanumada
Nittati lokapam lokavajja. That's the first line. Rathangapani janmani karmani jani chaloke namani gitani tadarthakan. Gayan madhava nittati lokavajja. That time Uttam Bhagavat acts like man. Uttam Mahabhagavata, ele é como um louco, sabe? Batu is right, then Batu is man. Then this is Uttam Bhagavat. Esse é um sintoma do Uttam Mahabhagavata. Afinal, ele não fica vendo nada grosseiro. Todas as lilas, o Dipana, surgem no coração dele. Se ele vê uma bela moça, então o Dipana surge no coração dele. E ele pensa, é uma Gopi. Né? Eu me lembro desse Katha de Gurudeva, quando ele estava lá no Havaí. Então, um devoto perguntou para Gurudeva, Gurudeva, aqui no Havaí tem, lá na praia, lá no oceano, tem umas ondas assim, que elas vão, aí os peixes eles voam assim, por muitos metros assim, eles voam da água para o céu e depois voltam. Aí Gurudeva disse, eu quero ir lá ver, né? Então o devoto ele alugou um barco lá e levou Gurudeva. Gurudeva ele foi lá, ele viu como que esses peixes muito grandes eles saíam, pulavam lá da água. Gurudeva ele disse quando ele voltou para Mathura. Gurudeva ele disse também isso. Por causa que um devoto ele criticou Gurudeva. Gurudeva ele está cheio de anarta. Ele quer ver, ele quer desfrutar dos sentidos. Então Gurudeva ele bateu nele, disse, estúpido sem noção, seu tolo. Por que eu tô indo lá ver os peixes lá? Por causa que eu li no Srimad Bhagavatam sobre as encarnações de Krishna. No caso, a encarnação de Matsyavatara. Então eu queria ver como que esses peixes eles saem da água, como que eles são. Por causa que quando o Uttam Mahabhagavata ele vê um peixe, ele pensa, é Matsyavatara. Então, mas aquele devoto ele criticou Gurudeva. Então Gurudeva ele bateu, deu um tapa assim na cara dele. Você quer se comparar comigo? Parece. Você quer se comparar comigo? Tá falando que eu tô indo pra desfrutar dos sentidos lá no barco. Mas eu quero ir pra ver os peixes lá, seu estúpido sem noção. Patife. Eu quero ver esses peixes muito grandes, assim, de 1, 2 metros. Então, como que o Senhor ele se manifesta nessa encarnação de Matsyavatara? Nessa encarnação de peixe? Gurudeva ele disse, Jayadeva Goswami Pada, o que ele recitou nesse sloka? Charitra kakhedam kesavadrita meena sarira jaya jagadisa hare Na realidade isso é Gopi Bhava, né? As Gopis elas glorificam. Oh, como meu amado Krishna, ele é tão poderoso. Ele é todas as encarnações, né? Ele é Jagadish Krishna. Quem que é Krishna? Ele se manifesta na forma de peixe, Matsyavatara. E ele também ele pega essa semente, né, e tal, das jivas. Então, as Gopis, você pode ler no Gita Govinda, né, que as Gopis, elas falam isso. E Jayadeva Goswami, ele explica sobre as 10 encarnações do Senhor. Na realidade, isso é o humor das Gopis. Esse é o humor mais elevado. Mas algumas vezes, os devotos neófitos, eles ficam pensando, oh, ele tem tantos anartas, mas na realidade não é isso.
Então por que eu estou falando isso? Porque o Uttama Mahabhagavata, ele não olha essas coisas grosseiras. Tudo que ele vê, surge muito estímulo no coração dele. Eu disse, se ele vê uma bela moça, ele entende? Então o seu coração fica em júbilo, porque ele fica se lembrando das gopis. Talvez vocês já viram essa imagem, né? Que tinha uma menininha assim, do lado de Swami Maharaj quando ele estava cantando. Swami Maharaj, ele estava cantando seus nomes. E com uma face assim muito sorridente. Ele estava tocando assim na menina. O que ele estava pensando? O que ele estava pensando? Ele estava pensando, como Srimati Radhika, ela é um bebezinho, né? Esse Madhurya Bhava surgiu ou não? Mas externamente as pessoas, elas pensavam, o sadhu, ele não é um sadhu não, esse sadhu aí. Eles criticaram o sadhu. Chaitanya Mahaprabhu tem uma lila, né? Todo dia tinha um menino lá que ia ver esse Chaitanya Mahaprabhu. E quando esse Chaitanya Mahaprabhu, ele viu ele, então muito estímulo veio sobre Krishna, né? E com muita amor e afeição ele ficou batendo assim nas costas do menino e tal. One devotee criticized to take audition. One college chastisement from the Not Damodar Pandit, Dear Prabhu, don't you love this planet? Because people also criticize to you. Então ele falou, não fica aqui porque senão as pessoas vão te criticar. Mas Chaitanya Mahaprabhu, qual que é o humor de Chaitanya Mahaprabhu? É esse, né? Quando Chaitanya Mahaprabhu ele viu aquele pequeno menino, então veio o estímulo de Krishna, né, para Chaitanya Mahaprabhu. Mas as pessoas mundanas, elas não conseguem entender. Gurudeva falou esse katha. Por que eu fui até o meio do Oceano Pacífico para ver aqueles peixes? Por causa que eu fiquei me lembrando como que Krishna ele se manifestou na encarnação de peixe, Matsya Avatar. Então o Uttama Mahabhagavata significa que ele nunca vê nada grosseiro. De noite, Sinnan sudrani rathang gapane janmani karmani jani chaloke namani gitani tadartakani gainun madhavat nityati lokavajya. O que o Uttama Mahabhagavata ele vê, muito estímulo surge para ele. Um dia eu estava falando desse katha e um devoto ele perguntou: se o Uttama Mahabhagavata vê uma mulher muito feia, então qual o Dipana que vai vir? Aí ele disse: Putana Bhattan Lila. Esse estímulo vem ou não, né, de Putana Lila? Tudo que o Uttama Mahabhagavata ele vê, surge estímulo para ele. Esse estímulo de Krishna Katha, né? Essas coisas. Se você vê alguém muito gordo, uma mulher muito magra, aí ele vai pensar nas gopis, né? As gopis que são assim.
Brajavasi they are singing. Brajavasis, eles cantam isso ou não? Koi gopi moti aur koi gopi patni. Some gopis also very Algumas gopis são muito gordas, assim, e outras são muito magras. Some gopi E algumas gopis são gordas. Gordo gopi. Gordo gopi. And she is E ela é... Então por que eu tô falando isso? Porque o Uttama Mahabhagavata, ele não vê essas coisas externas. Tudo que ele vê surge o Dipana para ele. O Lokanath Das Goswami, ele estava sempre absorto nisso. Porque ele era um Uttama Mahabhagavata. Ele servia a Thakuraji dele pensando na Astakaliya Lila. E outra coisa, quem que é mais elevado que Harinam? Purna Sudranita. O Uttama Mahabhagavata, ele é completamente nirapeksha. Totalmente, né? Então, o que Narottama Das Thakura ele fez? O que o Lokanath Das Goswami falou para Narottama Das Thakura? Você não é qualificado para ficar comigo, então por isso que no Granta dele, ele explicou isso. O Lokanath Das Thakura, no caso. Deu um pouquinho ruim aqui. Narottama Das Thakur in this Bengali song explained after millions of births. Now I took shelter, Uttama Bhagavata. And Jogmasi arranged me how to take shelter, Lotus Feet of Guru. Então, Jogamaya... So, अनेक जन्म परे लय छिलो ब्रजपुरी कृपा डोरी गोलाई बनी यानी जोग माया by force. Então, Jogamaya, a força, ela me trouxe in Vrindavan. em Vrindavana. But Devi Maya balat. Mas But Devi Maya se very powerful. Say dori khasai atai. And Devi Maya broke my the rope which tied me. And now put in then sansar. So say अनेक जन्म मेरे परी लय छिलो ब्रजपुरी कृपा डोरी गोलाई बनी. Kripa Dori, the rope of Kripadori, mercy. que é a misericórdia, né? A corda da misericórdia. Mas agora eu perdi tudo. अनेक जन्म मेरे परे लय छिलो ब्रजपुरे कृपा डोरी गोलाई बांधिया दैवी माया बलात्कारे से डोरी खसाइया तारे भव कुपे दिले को डारिया. Narottama Das Thakura, Narottama Das Thakur, day and night, dia e noite, because he ele tava chorando por causa que Gurudeva dele falou: você não é qualificado para fazer Bhajana Sadhana, então sai daqui. Ele castigou ele, né? Repreendeu ele. Então todos os Vaishnavas de Vrindavana apaziguaram ele. E falaram para Lokanath Das Goswami: por favor, dê abrigo a ele. Mas Lokanath Das Goswami, ele falou: eu tô fazendo Bhajana Sadhana. Então tá bom, você pode tomar Siksha dele. Então, por causa que eles sempre estavam absortos na Astakaliya Lila. E Narottama Das Thakura, ele tomou Siksha de Jiva Goswami Pada. Há dois tipos de guru, um é Diksha Guru e o outro é o Siksha Guru, mas o Diksha Guru é apenas um. Você não pode, em nenhuma circunstância, você pode abandonar o seu Diksha Guru. Entende? Se eu falar pra vocês, vocês vão ficar um pouco tristes.
Se o seu Diksha Guru ele é fidedigno, então você não pode abandonar o seu Diksha Guru. Em 3 condições você pode abandonar o seu Guru. Se o seu Guru ele é um estúpido, tolo, sabe? Então você tem que abandonar esse Guru. A segunda é, se o seu Guru ele é um Mayavadi, um impersonalista, então você tem que abandonar esse Guru. E o terceiro, se o Guru ele está sempre criticando os Vaishnavas, Vaishnava Ninda, então você tem que abandonar esse Guru. No Jaiva Dharma está explicado por Srila Bhaktivinoda Thakur. Em que condições você pode abandonar o Guru? Se o seu Guru está sempre criticando os Vaishnavas, Vaishnava Ninda. Entende? Algumas pessoas elas não falam Harikatha. Elas apenas abrem assim o Bhagavat, um sloka, nem leem e começam a criticar. Oh, esse Vaishnava está fazendo isso, aquilo. Então todo o kata dele é criticando os Vaishnavas. Não é Harikatha, não é Radha Krishna Katha. Não é nenhuma chuva de flautas. Entende? Você não foi para a caminhada matinal? Então por isso que você não entendeu. Paga. O que eu disse? Que é a chuva de flautas. A Bansi, ela foi pra casa de todo mundo, né? A flauta. Caiu na casa de todo mundo. Agora você se lembrou? Qual que é esse kata? Não sei como fazer isso. Sei lá. Jatila e Kutila, elas estavam tentando mostrar, né, que Shrimati Radhika ela estava com Krishna. Elas trancaram a porta por fora, chamaram todo mundo. Aí quando abriu, só tinha a flauta de Krishna lá, Radharani estava sozinha. Então Jogamaya Purnamasi, ela repreendeu Jatila e Kutila. Ei, onde que está Krishna, Jatila e Kutila? Você nos chamou aqui, mas cadê Krishna? Só tem a flauta dele aí, né? Mas como você pode provar que essa é a flauta de Krishna? Só Krishna que toca flauta? Ninguém mais toca flauta? Em Vrindavana, só Krishna que toca flauta? Ninguém mais toca? Só uma pessoa sabe como tocar harmônio, mridanga? Então os outros Vaishnavas, eles tocam mridanga ou não? Harmônio. Então você não pode falar, só eu que toco mridanga. Muitos Vaishnavas também tocam. Então como provar? Essa é a flauta de Krishna. Estava escrito lá o nome dele? Estava a assinatura dele lá? Não, já teve. Então Purnamasi Devi, ela falou, só tem uma flauta no quarto de Shrimati Radhika. Mas você sabe que na noite passada teve uma chuva de flautas na noite passada. Tem flauta na casa de todo mundo, até na minha casa tem. Purnamasi Devi, ela disse. 3, 4 flautas tem lá, caíram lá. E no quarto de Radharani só tem uma flauta. Então você pode checar no quarto de vocês quantas flautas tem. Mas elas disseram, não tem. Mas quando elas abriram as portas dos quartos delas, então elas viram que tinha 3 flautas lá. Então tinha só uma flauta no quarto de Shrimati Radhika. Então você está falando que é a flauta de Krishna. Mas no seu quarto tem várias flautas. Então de onde que vieram essas flautas? Então dessa forma, Krishna ele realiza essa lila com a sua Yogamaya. Por isso que o Srimad Bhagavatam ele explica que todos os tipos de lilas de Krishna são realizados com Yogamaya. Krishna realiza todas as suas lilas com a sua Yogamaya. Então, como que essa flauta surgiu lá? Porque Krishna é Bhagavan, então com a sua Yogamaya, ele arranja isso. Jatila Kutila, o quarto delas também tinha 3, 4 flautas lá. Não apenas uma.
Então, né, elas ficaram, nossa, todas as idosas de lá ficaram castigando Jatila e Kutila. Vocês são Jatila e Kutila, só ficam criticando, né? E Jatila, ela fica assim. Assim como na internet. Entende? Não tem nada. Ah, esse sannyasi, ele caiu, ele levantou, ele... Não tem? Muito rapidamente as notícias se espalham, assim. Aquele sannyasi, ele caiu, ele deitou, ele tá fazendo assim. Em inglês fica mais engraçado, mas em português não. Algumas pessoas, elas também são assim. Elas apenas começam a falar Harikata, abrem o Bhagavatam, elas não leem nenhum sloka, mas elas começam a criticar as pessoas. Entendeu? Mas Mahaprabhu disse, não, faça o Bhajanisada. Não precisa criticar. Ele vai ir para o inferno, então qual que é a sua responsabilidade sobre isso? Ele vai ir para o inferno de qualquer jeito, você não vai ir. Ele está caindo, levantando, deitando. Então qual que é o problema? Qual é o seu problema com isso, né? Porque os nossos Goswamis, eles estão completamente absortos em Bhajanisada. Então Narottam Das Thakura, o que ele disse? Que tem dois tipos de guru, o Diksha Guru e o Siksha Guru. Mas o Diksha Guru é apenas um. Você não pode abandonar o seu Diksha Guru. Apenas em 3 condições você pode abandonar o Diksha Guru. Está muito claramente explicado. Se o seu Diksha Guru cair significa que ele casa, ele abandona seu sannyasi, né? Ele casa. Então você tem que abandonar esse guru. E o segundo, se o seu Diksha Guru for um Mayavadi, um impersonalista, então você tem que abandonar esse guru. E o terceiro se ele for um aparado, se ele está sempre criticando os Vaishnavas. Então você tem que abandonar esse guru. Não está virando. Você tem que se render aos pés de lótus de um Vaishnava puro. E Narottam Das Thakura, quem? Ele tomou Harinama Diksha de Jadunandanacharya. Mas ele também tomou Siksha de todos os Vaishnavas. Swarupa Damodara, Ramananda, Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Então, por isso, ele compôs um pranama mantra sobre o seu guru, Jadunandanacharya. No Mukta Charitamrita está explicado. Ela deve saber. Essa é a glorificação de Raghunath Das Goswami, o guru dele. Então, Namashestam, né? Então eu também vou me abrigar aos pés de lótus de Satinandana Gaura Hari. Sarup Goswami, Damu Sarup Damodar, Raya Ramananda, Rupa Goswami, Sanatana Goswami. E não só isso, eu tomei abrigo no Radha Kunda, em Giriraj Govardhana. Como que eu consegui fazer essa promessa? Esse é o processo. Se o guru for um estúpido, sem noção, não tiver tato siddhanta, for um Muraka Guru,
significa um estúpido, um tolo, que não tem Shastra Gyan, não tem nada. Ele é um completo Sahajiya, Sakibeki. Entendeu? Não, não entenderam. Tem uns gurus que eles comem peixe e ficam se associando com as esposas de outras pessoas e ficam cantando os santos nomes, Haribo, Haribo, é estúpido, tolo. Abandone esse guru. Então o Diksha Guru ele é um, e o Siksha Guru pode ser vários. Entendeu? E outra coisa, tem o Bhajan Siksha Guru, aquele que te leva a fazer Bhajan Sadhana perfeitamente. Você também tem que se associar com esse guru. Premadancha me, kamadancha me, jivanancha me, jivana para, vedanancha me, vedana para. Vivamamala Thakur, no Krishna Karnamrita Grantha, ele tem esse sloka aí. Ele primeiro tem dois slokas que são muito importantes, que falam sobre o Diksha Guru e o Bhajan Siksha Guru. Esse é o primeiro sloka. E o último é 104 slokas, né? Mas esses dois slokas são os mais importantes, que são falando do Diksha Guru e desse outro tipo de guru que é o Bhajan Siksha Guru. Na realidade, aqui está glorificando sobre o Bhajan Siksha Guru. Quem que é o Bhajan Siksha Guru? Aquele que me engaja a servir peritamente o Srimati Radhika, ele que é o Bhajan Siksha Guru. Esse guru se chama Bhajan Siksha Guru. Esse guru, ele está nos treinando, né? Como a gente pode ficar perito em servir. Entende? Na realidade, esse Bhajan Guru, ele está no mesmo nível de Lalita e Vishaka. Bhaktivinoda Thakur, ele canta nessa canção. Meu Deus do céu. Pelo menos está saindo som. Sangita Sikhiva, Krishna Lila Rasa Maya, listen. Na realidade, esse é o Bhajan Siksha Guru. Eles estão no mesmo nível de Lalita Vishaka. Ele nos ensina a como aprender todas as artes do amor. Arte do amor. Prem Kala. Como falar. Como falar com Krishna, com palavras muito eloquentes e derrotar ele. Porque Krishna, ele é muito esperto. Não é muito fácil derrotar Krishna. Então você deve aprender a arte do amor e usar essas palavras doces. Então você pode derrotar Krishna. Krishna, ele é muito chatur, muito esperto. Você não pode derrotar Krishna muito facilmente, mas se você aprender esses tipos de artes, então você pode derrotar Krishna. Mas esse tipo de artes do amor, onde que tu vai aprender? Desse Bhajan Siksha Guru.
que está no mesmo nível, o mesmo humor de Lalita Vishaka. Por que Bhaktivinoda Thakura compôs esse verso, né? Entendem? Uma vez um sadhu estava dando Harikatha muito belamente. E esse sadhu, ele falou, tá bom, amanhã eu vou continuar a falar. E toda a plateia falou, não, não, Maharaj, fala mais, fala mais. Então o sadhu disse, tá bom. Primeiro, eu vou falar uma história e eu vou terminar meu katha. Uma vez, um cantor muito famoso, ele foi lá numa cidade. Então tinha uma grande propaganda, assim, esse cantor muito famoso tá vindo. E quantos reais era um ticket, uma coisinha pra entrar? Era tipo R$1000. E as pessoas muito rapidamente compraram aquele ticket. E depois, no dia que o cantor ele foi, tava cheio lá. Entende? Vocês não brincam dessa forma, tipo, casa cheia? Casa cheia, como é que fala? Então, essa casa tá completamente cheia. Tava completamente cheio lá aquele local. Por causa que aquele cantor muito bom, ele tava lá. E ele ia ficar 3 horas lá. E as pessoas chegaram 5 horas antes. Por causa que eu preciso ir antes, porque senão vai acabar os tickets. Se você não chegar antes, então talvez vão rejeitar o seu ticket. Você pode até pegar seu dinheiro de volta, mas eles não vão te devolver o seu ticket para você entrar. Então todos chegaram lá 5 horas da tarde. Mas o cantor, ele ia cantar 9 horas da noite, entendeu? Aí lá ficou completamente cheio. 5 horas eles estavam lá sentados. E já ia dar 9 horas. O cantor, ele chegou lá 9 horas e colocou lá, arrumou os instrumentos, a mridanga, karta, o harmônio, uns 5 tipos de instrumentos ele colocou lá, que ele ia tocar. Ele limpou tudo e dessa forma 1 hora se passou, só ele fazendo isso. Então agora já deu 10 horas. Agora já é 10 horas, as pessoas chegaram 5 horas e já era 10 horas. Entendeu? Então as pessoas elas estavam esperando que horas que esse cantor vai cantar, né? Esse cantor famoso. Por causa que tem o cantor e também a assistência dele, né? Tipo, a pessoa que toca a mridanga. Ele não canta diretamente, não começa a cantar já na hora. Primeiro ele fica só batendo os instrumentos, só tocando os instrumentos. Fazendo isso com a mridanga, coloca na cabeça a mridanga. Vocês já viram? Se você for para Bengala, então aí você vai ver como que se toca a mridanga. Eles tocam a mridanga, jogam a mridanga para cima, bate palma, depois pega de novo. É assim que eles tocam a mridanga. Então, quando que esse cantor ele vai vir, né, para cantar mesmo? Todos estavam esperando para esse cantor chegar. Então já tinha dado 11 horas. Mas mesmo assim o cantor ele não tinha chegado. Mas os cantores, ajudantes, né, eles estavam lá tocando, mas as pessoas estavam ávidas para escutar o cantor famoso lá. Já deu meia-noite, aí o cantor ele chegou lá. Aí as pessoas elas até ficaram aliviadas, né? Nossa, agora sim que o cantor vai cantar. Então o cantor ele colocou lá o harmônio lá e começou a tocar isso. Vocês entendem o que é Radhikumari? Radhikumari significa princesa. Aí ele ficou cantando assim.
Né? Vocês podem ver no rádio e tal, como que eles fazem isso por 1 hora, assim. Ah, significa vir, né? Então agora tá tudo cheio aqui. Então como que alguém vai vir, né? As pessoas pensaram, meu Deus, ele ainda não tá cantando. Depois de 1 hora, já era 1 hora da manhã. Aí o cantor, ele começou. 1 hora ele ficou fazendo isso, né? Vocês já viram? Agora o cantor, ele começou a cantar. Já era 1 da manhã e o cantor estava cantando isso. Que significa princesa. Então a princesa, ela estava indo se encontrar com o seu amado. É como Srimati Radhika, que ela vai se encontrar com Krishna. Entende? Rajkumari chale chale, Rajkumari, Rajkumari chale chale chale. 1 hour, não 2 p.m. Agora já era 2 horas, né? Se passaram 1 hora. Ainda estava no Rajakumari. A princesa ainda estava indo se encontrar com o seu amado. Então já era 3 da manhã e o cantor, ele disse, a gente já tá, a princesa já está muito cansada, né? Então ela não vai se encontrar com o amado dela talvez amanhã. Entenderam? Não entendeu? Algumas vezes, às vezes o cantor, ele canta de acordo com o humor da plateia, o que elas vão entender, as pessoas vão entender. Se a plateia, ela tá dormindo, então o que o cantor, ele vai cantar? E se a plateia está muito ávida para escutar, então aí ele vai cantar. Então, que horas são agora? Já é 2h30, né? Então agora, Narottam Das Thakur, ele se abrigou aos pés de lótus de Jiva Goswami Pada, porque o seu Gurudeva, Lokanath Das Goswami, ele disse, você deve tomar Siksha de Jiva Goswami Pada. Então Jiva Goswami Pada, ele é o Siksha Guru dele, Narottam Shamananda Srinivasa. Entende? Todos eles tomaram Siksha de Jiva Goswami Pada também. E Jiva Goswami Pada, ele é muito perito em todo o conhecimento do Shastra, Shastra Gyan. Porque Jiva Goswami Pada, ele aprendeu todo esse Tattva Siddhanta de Nityananda Prabhu. Jiva Goswami Pada, ele teve, a primeira associação dele foi com Nityananda Prabhu, né? Tá na história de vida de Jiva Goswami Pada. E ele também viajou com Nityananda Prabhu para fazer Parikrama, Navadvipadam Parikrama. Então o primeiro Parikrama foi um manifesto por Nityananda Prabhu, né? Ele pegou Jiva Goswami Pada para ir para o Parikrama com ele. Então quão belo que é esse Navadvipadam, Setudvipadam. São essas 9 ilhas, que são as 9 membros de Bhakti, né? Dessa forma, Shravana, Kirtana, Vishnu Smara. Então, dessa forma, Nityananda Prabhu, ele glorifica Navadvipadam, né? E depois do Navadvipadam Parikrama, então Nityananda Prabhu, ele diz para Jiva Goswami, Jiva,
Olha, observe isso. Essa Navadipadam não é diferente de Vrindavanam. Entende? Navadipadam significa que não é diferente de Vrindavana. Um dos nomes de Navadipadam é Navabhana, que significa Nova Vrindavana. Entende? Não há diferença entre Navadvipa e Vrindavana. Nityananda Prabhu ele disse: você precisa ir para Vrindavana, ficar com os seus tios. Que tio? Rupa Sanatana. Rupa Sanatana. Ele estava na guia de Rupa e Sanatana. Na guia de Rupa e Sanatana você deve aprender todo Bhajan e Sadhana. Mas no caminho para Vrindavana, então Jiva Goswami Pada, ele se encontrou com Sarvabhauma Bhattacharya. Entende? Gurudev falando que esqueceu o nome, né? Mas quando Chaitanya Mahaprabhu ele estava falando todo o Shastra com o Sarvabhauma Bhattacharya, ele estava ficando lá com ele. Jiva Goswami Pada, ele ficou alguns meses lá em Kássia e escutou toda essa discussão sobre o Vedanta Darshana, como que Chaitanya Mahaprabhu ele derrotou Sarvabhauma Bhattacharya e que exemplo que ele deu falando isso. Aí ele aprendeu tudo isso. Aí, Jiva Goswami Pada, ele chegou lá em Vrindavana e ficou com Rupa Goswami Pada e recebeu o Diksha Mantra de Rupa Goswami Pada. Então, dessa forma, ele era muito erudito. Ele aprendeu todo o Tattva Siddhanta de Nityananda Prabhu. Sakshat Bhagavan Tattva. Então, ele aprendeu tudo o Tattva Siddhanta. Tudo de Nityananda Prabhu. Não é mais fácil eles passarem por aqui e a gente vir mais por trás. Por causa que vai atrapalhar quem tá escutando lá. Então você não pode derrotar os impersonalistas se você não tiver vasto conhecimento de sânscrito. Muito rapidamente. Dá pra passar um elefante aqui. Então, por isso que ele escutou o Vedanta Darshana, o Vedanta Katha de Chaitanya Mahaprabhu e Sarvabhauma Bhattacharya. Na verdade, por quê, né? Por causa que quando a gente escuta do Guru, qual Katha que o Guru está falando, então aí você pode escutar, né? Tem esse exemplo. Então, o Gurudev ele diz: eu sempre vou ficar com o meu Gurudeva, escutando quais exemplos que meu Gurudeva vai dar. Entende? Se você não se associar com o Guru, qual exemplo que você vai ter, né? Você vai ficar indo para esse Katha, aquele Katha, mas se escutar o seu Gurudeva, então você vai ter esse exemplo, né? E vai ser muito fácil para você, como Bhaktivedanta Swami Maharaj. Muitos pregadores, muitos pregadores, muito facilmente ele derrotou muitos pregadores, por causa que ele falava muitos slokas, né? Swami Maharaj ele falou, como que eu derrotava as pessoas, né? Ele falava, por que os hindus eles não comem a carne da vaca, né? Porque muitos hindus eles também comem outros tipos de carne, né? Alguns hindus eles comem carne, comem peixe. Os Vaishnavas não comem, mas algumas pessoas elas comem ou não. Mas os hindus eles não comem só tipo a carne da vaca, assim. Então por que eles fazem isso?
Eles comem também a carne de bode. Entende? Por que os hindus eles não comem a carne da vaca, sendo que alguns comem a carne do bode? Então, muito simplesmente ele disse, por causa que a vaca ela é a nossa mãe. A vaca ela é a nossa mãe. Gomata. Entende? Então o Shastra, ele pegou esse sloka do Shastra, né? Há quantos tipos de mães? A vaca, ela também é a nossa mãe. Tá nesse sloka explicado isso. Entende? Então como é possível alguém comer a carne da vaca, né? Então a pessoa não conseguiu responder, né, para sua Maharaj. Por causa que o nosso Shastra explica isso, Gomata. A vaca ela é nossa mãe. Então se você se associar diretamente com ele, então muito facilmente você pode derrotar. Que sloka que ele está falando, né? Né? Inteligência, né? Significa que aquele que apresenta a filosofia muito rapidamente. Se você quiser derrotar uma pessoa mundana, o que você vai precisar? Da inteligência. Na ciência é explicado isso também, né? Que você precisa de inteligência e tal. Que sloka que tu vai falar. Então aquela pessoa ela falou, por que os hindus eles não comem a carne da vaca? Eles comem outros tipos de carne ou não? Eles comem peixe. Entende? Apenas os Vaishnavas que não comem peixe. Mas os babadis, eles comem peixe. Então tá falando, né? Por que ele não come a carne da vaca, mas come outro tipo de carne? Aí ele citou esse sloka e resolveu já o problema. Porque quando você se encontra diretamente com o Guru ele sabe como derrotar a pessoa. E aí você pode se lembrar e quando alguém perguntar a mesma pergunta pra você, você pode responder do jeito que o Guru respondeu, entendeu? Então se você não se associar com o Guru, então se associar com pessoas mundanas, você não vai saber o que você vai responder. Então isso é necessário, por isso que o nosso Shastra explica isso. Sadhu Sangha, né? Guru é Sadhu e Sadhu é Guru. Não há discriminação entre isso. O Diksha Guru, Sadhu Sangha, né? Tudo a mesma coisa. Então você pode ler, né? Como que Sua Maharaj ele derrotou essas pessoas mundanas. Ele derrotou. É muito fácil, né? Eu fico surpreso. Como que muito facilmente ele dava esses exemplos. E aquela pessoa não conseguiu dar uma resposta, né? Por causa que o Shastra não diz que o bode é a nossa mãe, mas diz que a vaca é. Então, como você pode matar a vaca? Você não pode matar a vaca, você não pode matar sua mãe e comer a carne dela, entendeu? Quando tá terminando, o Gurudeva começa a falar muito rápido. Então, o Krishna ele protege as vacas. Ele é o protetor dos brahmanas. Por que eu tô falando isso? Jiva Goswami Pada, ele era muito inteligente. Por isso que ele se associou com Madhusudan Vachaspati. Por causa que ele estava presente quando o Chaitanya Mahaprabhu ele estava falando do Vedanta Darshan. E ele deu esses exemplos, né, Mahaprabhu? E ele também perguntou muitas perguntas, né? Então, Sarvabhauma Bhattacharya, ele perguntou e Mahaprabhu derrotou ele. Então, você precisa de Sadhu Sangha. Se você quiser pregar, você precisa de Sadhu Sangha.
Then what sadhu giving example presentation. Né? Quais exemplos, quais respostas que o sadhu ele dá. Então, quando Gurudeva ele ia pregar, ele ia dar Harikatha lá em Mathura, Gurudeva ele levava todos os brahmacharis com ele. Hoje não vai ter Harikatha no templo, entende? E onde que vai ser o Harikatha? O Gurudeva pegou todos os brahmacharis, levou com ele e só ficou o pujari no templo, cozinhando para a deidade e tal, e levou todos os brahmacharis. E alguns brahmacharis disseram, eu tô cansado. Mas aí Gurudeva disse, não, vem comigo, por causa que o que eu falar você tem que escutar. Entende? Gurudeva não era muito fácil pregar em Mathura naquela época. Por causa que tinha muitos personalistas, né? Mas Gurudeva ele ia e pregava lá. Eles não acreditavam que Krishna tem essa vigraha transcendental. Então, até o nome do lugar lá é Arja Samadhi. É perto da nossa Keshvadiga de Amata. Tem esse lugar que se chama Arja Samadhi. É um ashram dos Mayavadis. Naquela época, Mathura estava completamente cheia de impersonalistas. Não era muito fácil de pregar. Mas Gurudeva, ele ia e pregava lá e cortava, destruía a filosofia deles. Algumas vezes Gurudeva até lutava com eles, sabe? Às vezes quando Gurudeva cortava a filosofia deles, os Mayavadis, eles jogavam água em Gurudeva. Aí Gurudeva ele ficava muito bravo assim, seu estúpido, tolo. É em sânscrito, né? Esse verso. Ei, seu estúpido, tolo. Caso contrário, você vai pensar, né? Vai ser humilde nessas horas. Mas você tem que ser humilde na frente dos Vaishnavas. Num Vaishnava, você tem que pegar assim uma vara e correr atrás. Eu vi. Algumas vezes as pessoas elas estavam lutando assim com as outras pessoas quando ia pregar. Caso contrário, você vai pensar, tá bom, eu sou humilde, Trinada Pisunichana. Você tem que ser Trinada Pisunichana na frente de quem? Dos Vaishnavas, não dos Avaishnavas. Mas de acordo com as circunstâncias, tu também tem que fazer isso. De acordo com a circunstância, você deve ser Trinada Pisunichana e também você pode ser muito feroz. De acordo com a circunstância, entendeu? Mas se não for a circunstância para isso e você mostra seu humor feroz, então um grande problema virá, né? Isso é outra coisa, né? Outro ponto. Então a pregação significa o quê? Todos os nossos acharyas, eles falam isso, né? Por causa que senão você vai ficar só no Haribo, Haribo e vai acabar já, o seu bolso vai subir, vai sumir. Você fica cantando Haribo, Haribo, aí cortam o seu bolso e levam o seu dinheiro, levam tudo enquanto você está cantando Haribo, Haribo. Gurudeva, eu estava cantando Haribo, Haribo, mas agora meu bolso está completamente vazio. Acabou a energia. Por que eu estou falando isso? Por causa que de acordo com a circunstância, você deve ser treinada Pisunichana, muito humilde, ou de acordo com a circunstância, você deve ser muito feroz, muito, né? Esse é o processo. Então, nosso Shastra explica isso. Entende?
bater em pessoas inocentes, assim como as vacas, como você vai controlar os animais, né? Você vai ficar controlando os animais com treinada Pisunichená, prestando reverência pro tigre ou pra vaca? Assim você vai controlar o tigre? Não, o que você vai fazer? Como você vai controlar os animais? Os animais são muito ferozes, você tem que bater neles, né? Entende? Mas se você for muito humilde, você deve ser muito humilde na frente dos Vaishnavas. Eu tô triste, porque tava tão bonitinho, tão certinho. Mais uma pra gente aprender. Se eu tivesse acabado o vídeo na hora que mudou, dava pra mim começar outro e com o vídeo deitado. Mas agora já tá acabando, então não tá mais. Os Vaishnavas, eles dizem isso, né? Por que eu tô falando isso? Porque Narottam, Shamananda, Srinivas, eles aprenderam todo o Shastra de Jiva Goswami-pada. Naquela época, Jiva Goswami-pada estava lá, Vaishnava, Sadhu, Guru, né? Então, Narottam, Shamananda, Srinivas, todos aprenderam o Shastra de Jiva Goswami-pada. Quando os ensinamentos deles acabaram, encerraram, então Jiva Goswami-pada disse, vamos pregar. Talvez amanhã, talvez depois eu continue falando, mas vocês agora estão com fome e se eu continuar falando, vocês vão ficar muito irados. Eu tava achando que era 1 hora, mas agora já é 3 horas da tarde. Sério? Não dá pra filmar assim.